caso do Rio de Janeiro é um caso que tem uma significação nacional e até internacional, né? O De Rio de fato. Janeiro se fala muito. Como está isso aqui no Rio? O que é isso? Bom, boa parte de amigos, né, e colegas, que quando a gente discute o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, vem um diagnóstico muito enfático sobre a origem no governo Brizola, Hum. por não ter permitido subir em favelas, tudo mais. O fato é que o Brizola é a consequência de um problema. Um problema que também diz respeito à abertura, né, da redemocratização, e que deu toda essa atribuição aos estados da segurança pública. Me parece que até talvez os militares tenham pensado em repassar o bastão para os governadores, e os governadores não tiveram essa dimensão de uma consciência nacional. Alguns tiveram, e justamente os que tiveram de esquerda, como Miguel Arraes e Brizola, né? Então o Brizola, na verdade, vem para o Rio de Janeiro para ser um palanque nacional, porque ele tinha um pensamento nacional à esquerda, mas o Rio de Janeiro era um palanque. Então o Rio de Janeiro ele sofre porque ele é utilizado como palanque, de forma, né, de modo geral. Então os governadores eles têm quase como uma natureza de tentar ascender para algo, ou para uma dimensão nacional, né, utilizar o lugar como palanque, ou ser completamente capachos e viverem de pires na mão em relação a um governo centro. Então essas duas dinâmicas, né? Mas como é que surge? Claro que isso vai gerar, eu vou chegar lá, vai gerar efeitos na segurança pública. Mas qual é a origem disso? É uma origem, para mim, muito clara na saída da capital. Isso gerou um vazio. Isso gera um vazio nisso que eu estava falando dessa pesquisa ali sobre a vitimização e sobre a crise das polícias, porque em recortes de jornais dos anos 60, enquanto, no caso da Guanabara, não eram os Estados Fundidos, eu vou chegar lá, uma reclamação recorrente, por exemplo, dos governadores, do Brizola, por exemplo, de que a polícia foi desmantelada e o efetivo não foi mais recuperado. Desde então, o efetivo assim mínimo dentro do tamanho da população. Você está falando da Polícia Civil ou da Polícia Militar? Das duas. E aí, esse esvaziamento se deu em várias áreas, né? Houve um desmantelamento da parte industrial, de serviços, uma saída, fuga, uma sensação muito esquisita de decadência, porque é muito esquisito, mas o segundo maior PIB do Brasil tem um sentimento de decadência recorrente. É muito estranho. Tudo vindo de fora, né? Muito estranho, as pessoas terem sempre essa noção de decadência. E aí a situação se agravou com a fusão, que foi uma fusão sem estudo técnico, uma fusão a forceps, né, em 1975. E ela foi catastrófica para os dois lados, né? O diagnóstico até era precisar dar uma cabeça para o Estado Fluminense e um corpo para o Estado, para Guanabara, né, que era um ente estranho ali. Era um ente estranho porque ainda era uma cabeça, né, e permaneceu com a Constituição de 88 muito simétrica, de que o nosso federalismo ele tem que ser assim, quadradinho, tudo igual. Quando não seria um problema você ter uma cidade-estado, como outros países têm. Porque o Rio sempre foi uma cidade-estado. Sempre foi separado do estado do Rio ou da província do Rio. Perfeitamente. Então, esse problema se agrava, né? O Rio de Janeiro, como São Paulo, tem um fluxo migratório muito superior às demais metrópoles. Então, até quando a gente averigua, Fortaleza também tem problema, Salvador, claro, Porto Alegre. Mas aí a gente olha, isso aqui é a vitrine do Brasil, são 13 milhões de habitantes. A densidade populacional, como o Rio de Janeiro exerce um efeito mimético. Se nós não resolvemos esta vitrine, a gente tem problemas, porque o efeito que o Rio de Janeiro gera sobre o crime, ele é muito grande. Até a própria obra do livro do Carlos Amorim sobre o surgimento do PCC, ele tem uma demonstração muito clara do efeito mimético. O PCC surge como uma imitação do Comando Vermelho. Depois vira outra coisa, mas para ver como o efeito mimético do Rio de Janeiro, né, exemplar, para bem ou para mal, ele é muito profundo dentro do Brasil como um todo. Então não resolver esse problema é também não resolver um problema nacional. Porque é muito esquisito você não querer resolver digamos assim, a cara do Brasil lá fora. O Brasil é refletido pelo Rio de Janeiro. E aí nós chegamos a um problema desse fluxo migratório que foi superior às demais regiões, junto com São Paulo, entrada das drogas, uma extrema favelização que também foi superior
Tanto que os índices de IDH, vários índices, né, econômicos, sociais, da região metropolitana carioca, né, são piores do que os outros lugares do Sudeste brasileiro. Pior que São Paulo. Pior que São Paulo, bem piores. E nada, e aí é que está o caráter paradoxal, porque não é uma questão de dinheiro, meramente de recurso. Embora é correta a argumentação da falta de reparação, o Rio de Janeiro nunca foi reparado pela saída da capital, o problema vai muito mais embaixo, porque não houve um cuidado político dessa estrutura política. Porque recursos tem, quando teve o boom do petróleo, sim. Eu levantei até em alguns artigos os dados sobre o investimento per capita em segurança pública no Rio de Janeiro, pelo menos entre 2011 e 2016, era na média o dobro de São Paulo e Santa Catarina. Isso são dados até que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publica, não é nada, nenhum mistério. Aí você pensa, a questão não é problema em dinheiro, se o dinheiro não chegar na ponta é outra coisa, mas... Bom, como em tudo no Brasil. Como em tudo. Mas, de fato, há um caráter muito esquisito, né, na situação do Rio de Janeiro. Isso, claro, que gera um efeito para quem está, que é o braço mais agudo desse Estado, que são os policiais, são os agentes, que não conseguem lidar com um problema que já se tornou um problema de ordem nacional, de soberania. Porque são territórios que são ocupados. Sim. Seja tráfico, seja milícia, enfim, são territórios. Então assim, é elementar. Já saiu, já não entra mais em algo circunscrito à segurança pública. Então já é um problema de segurança nacional, em que polícias não conseguem entrar em certas áreas. A circulação de armamento bélico, ela é muito mais grave do que outras regiões. Por exemplo, nas contagens de apreensão de armas, pegar no Sudeste, Espírito Santo, Minas e São Paulo, a rubrica metralhadora, submetralhadora e fuzil, ela mal entra como um dado. Não se apreende, mas é muito mais excepcional. No Rio de Janeiro, a gente tira dado do Instituto de Segurança Pública, do Governo do Estado, que traz as informações sobre as apreensões. Está lá, que é um dado importante, porque se apreende muito. Se apreende muito porque tem mais aqui, quer dizer, claro, o armamento aqui é maior do que em São Paulo, em Minas? De fato, ele é maior e mais letal. Porque a gente está falando de metralhadora, submetralhadora e fuzil, são armas de ataque em massa. Sim. Não é uma arma de proteção individual. Então, o que eu vou te perguntar é há uma solução para isso tudo, para essa tragédia, né, esse caos todo? É a questão de $1 milhão, né? Pô, não é fácil. Claro que o diagnóstico é terrível, digamos assim, porque há uma deterioração da noção de autoridade. Não há nenhuma... Quando a gente fala, né, aulas propedêuticas assim, sobre segurança pública, teoria do Estado, explica aquela noção de que o Estado criou o monopólio da segurança legítima, a ideia weberiana. Então, ao mesmo tempo, sempre há crime, sempre há fissuras nesse processo. Então, há uma, digamos assim, a gente pode falar de uma segurança pública inacabada, né, ou de uma autoridade inacabada, mas há sempre a expectativa de que você vai exercer. O caso do Rio de Janeiro é tão grave que essa expectativa praticamente não existe mais. Não há, dentro dessa estrutura atual, de fato, se a gente cair na rua e as pessoas não acreditam. E com total razão, um senso comum muito básico. Né? Não é porque não acreditam, muitas vezes, nos profissionais que têm toda uma bravura, um ato heróico de atuar, de ir pra rua nisso. Ser policial no Rio de Janeiro é um ato heróico. É um ato heróico. Tem a menor dúvida. A questão é a estrutura. Tem uma estrutura muito, muito problemática. Então, como eu falei que o diagnóstico tem uma origem num problema político, o problema é político também. A solução ela é política no sentido de resolver essa estrutura, né? Recompor essa estrutura. Porque ela é muito grave, ela atinge diretamente as pessoas, o cotidiano, o ir e vir. O Rio de Janeiro tem uma letalidade policial, embora tenha melhorado um pouco em 2018, 2019, enfim, mas agora em 2020, em janeiro, já atingiu 9, já está voltando no mesmo ápice de antes, que se a gente chegar no mesmo a média de 9 por mês, a gente vai chegar a dados 90, 100, 100 e poucos, que é grave, gravíssimo. Isso faz com que a polícia do Rio de Janeiro morra mais do que uma cidade como a Venezuela. Ou morra mais, um índice, até o Coronel Cajueiro, que faz uma brilhante análise sobre isso, é 700 vezes mais fácil
um policial no Rio de Janeiro morrer, seja na folga, seja em combate, do que qualquer exército hoje em ação. Então, assim, a situação é grave, é terrível. A solução é política. Primeiro, a gente entraria mais uma vez no problema da Constituição. Se nós mantivermos os constrangimentos dessa compreensão democrática, muitas vezes errada, porque se confunde com uma compreensão socialista, esquerdizante, até igualitária, né, de um certo igualitarismo, você não poder tocar em certos problemas, não observa que a democracia pressupõe muito mais troca de poder, circulação, convivência, né, com polos antagônicos que possam circular e ter tendências mais para lá, mais para cá e tudo mais. Se a gente tiver esses constrangimentos, a gente não consegue resolver. Porque na medida em que qualquer ação mais enfática sobre o problema grave, é um exército de ONGs, instituições, que vem com uma pressão, e aquela pressão sobre o agir policial, você não consegue resolver. Então isso cria uma paralisia. As instituições, os profissionais ficam paralisados. Se eles não sentem uma segurança no agir, então como é muito claro que não há uma segurança dentro dessa estrutura, porque o diagnóstico é claro, por que eu vou demandar de um agente policial fazer algo que ninguém quer se arriscar? Então a estrutura ela não condiz. Bom, se esse problema político, se o problema começa com a desestruturação do Estado do Rio de Janeiro, né, a gente precisa rever esse modelo, rever o sistema federativo, rever o Pacto Federativo. Mesmo que a gente observe o problema da Constituição de 88, ainda dentro da Constituição de 88, é possível resolver isso. Há uma ideia, por exemplo, de criação de um segundo Distrito Federal. O Estado do Rio de Janeiro tem que acabar. Acaba com o Estado do Rio de Janeiro, volta ao Estado Fluminense. Você pode perguntar por que o Estado Fluminense acabou, perdeu representatividade. Nunca foram, tanto cariocas como fluminenses, nunca foram consultados sobre isso. Não houve, o Brizola não permitiu politicamente que houvesse o plebiscito. Então, isso mereceria uma consulta popular, inclusive. Querem ou não querem? Não dá certo. Carioca e Fluminense são dois mundos que não estão bem diferentes. E aí o Rio de Janeiro, como tem um lugar de interesse nacional, até hoje tem mais funcionários públicos federais do que Brasília, tem uma densidade importante, é a porta do Brasil, é a vitrine do Brasil, os grandes eventos acontecem aqui, parte dos ministérios ainda estão aqui. Sim. Até hoje a cidade do Rio de Janeiro, junto com Brasília, é onde a União é mais dona, mais proprietária de patrimônio público e terras do que o município do Estado. Até a sede do governo do Estado é da União. Né? O Palácio Guanabara e o Palácio Laranjeiras também são da União. Então, assim, o Rio de Janeiro é da União. Até um pensamento, por que a União não cuida do que é seu? Então, a gente poderia até pegar outros modelos afora, em que, se não são capitais, têm um status de capital, são cuidadas pelo ente nacional. Por exemplo, Istambul, a segurança é federalizada. Ou nacional, enfim. Xangai também é federalizado. São Petersburgo, que é uma segunda capital, a segurança pública é federalizada. Então, o Rio de Janeiro mereceria um trato nacional. É um problema nacional, um problema de segurança nacional. Mereceria esse trato. Porque é um problema de uma situação em que o território já não é mais dominado. Virou um estado que se chama-se mexicanizado, porque o crime ele entra dentro das entranhas das instituições públicas. A gente pode dizer dessa maneira, né? E perdeu-se o controle, perdeu-se a expectativa de... Mas isso que você está falando aí de uma federalização do Rio de Janeiro, a retomada pelo governo central da administração da cidade, se daria para poder representar alguma coisa diferente, seria numa situação de beligerância, né? Eu acho que já há essa situação de beligerância, o caos já está... E a averiguação sobre as fissuras desses governos, da politicalha, ela está consolidada. Isso não é difícil, nenhuma investigação determinar, um laboratório de lavagem de dinheiro, isso consegue se obter e até mesmo se a gente observar as ações do governo Temer anterior, eles já indicaram isso e observaram isso. E até vou explicar por quê, né? Antes da intervenção federal, isso circulou em alguns canais, se cogitou, um dos ministros interinos cogitou a criação de um território federal da Guanabara, ou território federal do Rio de Janeiro, que seria realmente a criação. Porque a constatação era muito clara. O governo do Estado do Rio de Janeiro não tem comando. Não tem comando, o crime
manda junto, né? Então é dilapidado por tráfico e milícia. E essas informações o governo federal tem. Isso foi repassado na transição. Isso está muito claro. Adotou-se uma outra medida que também é excepcional. Foi excepcional, porque desde 66, não, 65 em Goiás, que foi a última intervenção federal. As outras foram intervenções muito ad hoc, né? A gente teve no município, na saúde, uma outra em Alagoas também na saúde, mas uma intervenção num estado, né, em toda uma pasta, também foi uma coisa sui generis, porque deveria ser no estado inteiro. Claro. Talvez para não desmoralizar ainda mais o Pezão, embora ele soubesse que ele ia ser preso depois, como foi. O fato é que se fez uma intervenção federal. Então, dentro do paradigma brasileiro, já foi uma quebra de uma habitualidade. Então, não se chegou muito longe, chegou bastante longe, de alguma maneira, dentro daquilo que a gente tinha. Mas, realmente, eu concordo que, para que isso seja feito, é preciso uma ação autoritária. E eu digo autoritária no seguinte sentido, de reaver uma noção de autoridade. Porque isso também é muito mal explicado, até quando você pega com um aluno, assim, como isso é mal explicado a noção de autoridade? Mas isso vai implicar numa guerra, né? Mas a gente já está numa guerra. Sim, nós estamos numa guerra, mas numa declaração de guerra. Olha, o fato é o seguinte, a gente também... Quer dizer, porque a guerra existe, mas os objetivos dessa guerra hoje não são claros. Uma política como essa implicaria numa declaração de guerra com objetivos muito claros. Retomar as áreas controladas pelo tráfico e pela milícia, por exemplo. De fato. Retomar mano militar. Né? De fato. Não, eu concordo completamente. E outra, só para voltar nessa questão da autoridade, quer ver um exemplo que é fácil dar de como é que você exerce a autoridade sem dizer o seguinte, antidemocrata. Não. Se a gente for pegar o funcionamento da lei seca no Rio de Janeiro, é algo autoritário, no bom sentido, porque a autoridade se faz valer, não tem o cafezinho, não tem isso, realmente os profissionais atuam profissionalmente de forma corretíssima, e se você bebeu, você cai, tudo bem, podemos discutir que é um exagero da lei brasileira, ok, mas ela funciona, salvou vidas, tudo mais. Foi autoritário, ótimo, então eu quero esse tipo de autoridade. Por que o território do Rio de Janeiro não é ocupado? Então esse tipo de atuação, claro, vai gerar reações. Agora, o fato de termos tido uma intervenção federal recorrente GLOs mostram que a União já tem que ser chamada recorrentemente. Em 2017 teve um dado do Ministério da Defesa que nos últimos 10 anos, a cada 3 dias, o Rio de Janeiro estava sob GLO, que é uma ação de garantia de lei da ordem em que as Forças Armadas são chamadas a atuar sob o respaldo da segurança pública local. Então, sim, a gente contando as férias, aqueles Olimpíada, Copa... Isso, esses eventos. Tanto que das GLOs, isso eu fiz um levantamento, de todas as GLOs que nós tivemos, desde 92, da ECO 92, praticamente metade delas foi só para o Rio de Janeiro, e o resto... Nossa. Fora 7%, compreendeu também o Rio de Janeiro, por exemplo. Copa do Mundo, foi uma GLO nacional, mas o Rio de Janeiro é uma das principais sedes. Então tem vários eventos assim que, ou seja, um instituto de uso excepcional é recorrente num lugar central do país, na segunda maior concentração demográfica do país. Isso é normal? O que isso é recorrente? Né? Então, assim, se a gente constatou que chegou um colapso da segurança pública nacional, okay, resolveu o problema do Rio de Janeiro e dar uma resposta nacional, porque vai gerar um efeito mimético. É um lugar que nada mais nada menos são 3 milhões de habitantes. Tem uma importância, porque você não consegue ter fluxo de negócios, não consegue ter fluxo de vinda de empresas, interesses. A imagem do Brasil é arranhada. Para São Paulo, Fortaleza, para Manaus, para Florianópolis, todo mundo é ruim. A imagem do Rio de Janeiro ter esse lugar assim achincalhado recorrentemente. Então, isso não é agradável, isso não é bom. E, enfim, não vamos ser uma Suíça de uma hora para outra, mas a gente tem... Aí é que tá, por que a coisa decaiu tanto? Por que a situação ficou tão dramática, né? quanto outras partes do país e quanto a própria história do Rio de Janeiro. Então a gente tem uma coisa, quase que uma digamos assim, até uma certa dívida conosco, né? de dar uma resposta a isso.
Então, se a gente averiguou o problema, vamos colocar à mesa tentativas de solução. Então é essa. Claro, como eu disse, a ideia de um segundo Distrito Federal é algo que está dentro de situações assim, mundiais, não é inventar roda. Vários exemplos, né? Tanto países emergentes quanto países, por exemplo, oficiosamente a Alemanha tem praticamente 4 capitais, porque parte dos ministérios funciona em Bonn, o Banco Central em Frankfurt, o STF funciona em Karlsruhe, que é uma cidade minúscula. Então, se a gente tivesse uma autoridade da União no Rio de Janeiro, em que essa autoridade se fizesse valer, talvez a gente tivesse um cenário diferente. Isso gerasse uma exemplaridade positiva para o país. É isso que assim, é quase como uma certa de militância, né, que eu acabo fazendo, avaliando esse diagnóstico terrível e algum indicativo de solução. Olha, gostaria muito de te agradecer por essa entrevista sensacional. Eu acho que é uma contribuição importantíssima a um tema que, poxa, é central aqui para o brasileiro. E eu espero que tenhamos a oportunidade de vir aqui novamente tratar de temas correlatos ou específicos relativos a isso. Meus parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo Instituto. Tá bom, obrigado.